Então, vamos para mais uma loucura, que essa vida é curta, afinal. Então, sem tempo para pestanejar, sem tempo para titubear, tem que se lançar mesmo, e sem muita, não com inconsequência, mas sem temor desnecessário. Aí eu adotei, claro, hoje uma postura mais conservadora, né, para fazer uma espécie de viagem imersiva, né, uma jornada cultural, análise, né, aprofundada do universo do Dick Tracy, que eu gosto muito, os quadrinhos do Dick Tracy. Aqui, ó, até eu vou aqui, ó, quando eu era menino eu li, claro, isso aqui é uma reedição de edições clássicas, né, uma compilação de edições clássicas, todas em preto e branco ainda. Era os quadrinhos desse Chester Gould, né, que é o nome do autor, Chester Gould, toda feita em nanquim e preto e branco. Acho que ele fazia para jornais, né, era como por exemplo, Charlie Brown, esse tipo de Peanuts, né, que era o nome do Schultz, aquele cartunista também americano, outro gigante também do tal. Ele fazia preto e branco para ser prático, na verdade, para trabalhar mais a perspectiva e a questão também do traço, em detrimento da cor. A cor, na verdade, era considerada um desvio estético, né? E até, eu não sei, a impressão que eu tenho é que os cartunistas antigos, americanos, desse período aqui, 1950, 60, eles achavam que a colorização talvez infantilizasse um pouco demais o conteúdo, e eles preferiam talvez seguir na estética mesmo da fotografia preto e branco, que tem pretensões, né, mais artísticas do que ainda hoje a fotografia P&B, que eles falam, né, preto e branco, essas coisa muito cerebral que eles dizem, foto densa, artística, quase sempre ainda é em filme e preto e branco. Então eu coloquei, a não ser, engraçado, por ser preto e branco as aventuras dele, a única parte da história, né, eu ia falar historinha, mas aí esquece, a história mesmo, né, do conto em quadrinhos, era a capa, que tinha que ser para vender, claro. Então a capa, claro, era colorida. E sempre eu notei, o Dick Tracy, mesmo no filme, aquele filme muito bom, que tem a Madonna, o Dick Tracy é aquele Warren Beatty, que parece muito mesmo o personagem do original, ele fisicamente ele é muito parecido. Escolheram assim a dedo e foi uma escolha, na minha opinião, muito, muito ponderada e acertada, né? Sempre ele usa justamente seria uma capa dessa daqui, na verdade. A gente fala sobre tudo, né, no Brasil, mas é uma capa mesmo, porque é de chuva, nessa cor, é um amarelo bem vivo. E o chapéu, claro, eu estou usando aqui um bege, que é do Indiana Jones, esse aqui, comprei nos Estados Unidos, souvenir. Mas é do mesmo tipo, porque ele é da mesma época do Indiana Jones. Claro, ele viveu no mesmo período, exatamente o mesmo período do Indiana Jones. E pequeno, essas abas pequenas aqui, né, também para proteger do sol e da chuva. E claro, o sobretudo, que era essa capa de chuva em um tecido impermeável, acho que é algodão, em geral um algodão grosso, né? Tal, e claro, de gravata, sempre engraçado, eles usavam aqui o detalhe, ó, que eles chamam de collar bar, barra de colar, esse que servia para manter o colarinho sempre retesado assim, certo? Mesmo quando você transpira ou tem um dia muito agitado, ele continua durinho na posição certa e sempre o nó da gravata apertado, retesado, porque justamente o conservadorismo nessa década de 50 era tão grande que você começar a andar no ambiente de trabalho, os locais com nó frouxo, era considerado sinal de vagabundagem, de um ar meio cafajeste, pessoa que usava o nó de gravata frouxo. Então quase todos os homens, você vê nas fotos, eles usavam alfinetes de gravata e coisas para manter, na verdade,
a gravata na posição correta, para não parecer esculachado para os outros homens e para as mulheres, né? Era mesmo uma coisa. O chapéu, claro, tinha uma função, como eu falei, de proteção do frio, lugar muito frio agasalha um pouco, e do sol e da chuva também. Tinha essa. Então sempre que eles entravam, é curioso, eles entravam nos locais, eles tiravam isso aqui, que estava sujo, estava tudo molhado e tal, e penduravam num cabideiro. E ficavam, claro, com a roupa de baixo em condições, estava apresentável, né? Que justamente estava sendo protegida pelo que está em cima. É uma coisa mesmo de capricho, mesmo que eles tinham uma obsessão por detalhes, por asseio muito grande, né? Usavam também, eu estou usando colete, né? Tem um colete por baixo, também era para segurar, servia para segurar a gravata rente ao corpo, ela não ficar fazendo esse movimento assim, enquanto você vai pegar uma comida na mesa, por exemplo, a gravata vai no prato. Então sempre usava um colete que agasalhava um pouquinho e também servia para segurar a gravata. E quando estavam sem, claro, eu fui um alfinete na gravata prendendo na camisa, para não ficar com esse mesmo... Mas aí voltando pro Dick Tracy, que tem o filme sensacional, excelente o filme, eu acho. O Al Pacino é o gangster principal. Eles deixaram o Al Pacino todo... Porque tem uma coisa... Pouca gente hoje em dia dá valor, mas havia na época do Dick Tracy ainda umas teorias que os bandido tinha a cara de bandido. E que eram umas teorias, acho que é lombrosianas, é um criminalista chamado Lombroso, que é medicina legal, não sei o quê, e que dava para você reconhecer o mau elemento, o canalha, a pessoa com índole violenta ou criminosa, pela fisionomia. Ele era mal encarado. Eles tinham essa coisa da pessoa mal encarada, ou com cara de mau elemento. Então, nos livros do Dick Tracy, nas historinhas, todos os bandidos, eles têm uma fisionomia meio transtornados, assim, meio horríveis, um nariz estranho, e no filme tem isso, umas cabeças grandes, eram todos meio deformados, porque o caráter era deformado, era desviado, tinha desvios comportamentais e apareciam na fisionomia, enquanto, claro, o Dick Tracy, que era o bom elemento, o bom rapaz, era o oposto, né? Ele era uma espécie de galã mesmo, de um cara assim que ele era muito contido, muito boa gente, quando você também não pisava no calo dele, porque pisou no calo ele tinha aquela metralhadora que o carregador era redondo, que a polícia usava e os gangsters usavam também na época, que é chamada Tommy Gun, né? Ela chama Thompson Submachine Gun, submetralhadora Thompson é o nome dessa. Foi inventada para a Segunda Guerra Mundial, para ser usada na Segunda Guerra Mundial com calibre 45. Era o calibre do revólver, cabia naquela metralhadora, justamente para ser fácil de comprar e fácil de ter acesso para recarregar. Então eles colocavam naquele pente redondo, né, claro, e ela cuspia umas labaredas de fogo. No filme aparece, servia para iluminar a direção que você estava atirando. Na Segunda Guerra, por exemplo, às vezes você tinha umas emboscadas em buraco, a pessoa tinha às vezes bunkers, ou lugar escondido, cabana embaixo da terra, eles atiravam e aquilo lá ia iluminando também a direção que o fogo estava sendo. Tinha uma função de ser uma lanterna e uma arma ofensiva ao mesmo tempo, é interessante. E aqui tem também esse que foi incrível, que é a mesma coisa, preto e branco, só a capa era colorida, muito bem colorida e tal, Spirit, que é o Will Eisner. Esse eu sei que teve uma mostra aqui em São Paulo, aqui na Avenida Paulista, aquela gibiteca ali da Paulista, que tem um teatro, tem uma biblioteca grande, tem também a parte de gibis, tem uns especialistas em gibis que trabalham lá, são curadores, né? E esse aqui é considerado também, em termos de Estados Unidos, de cultura pop, é um dos maiores ícones também, também ele combate o crime. Ele é um cara que no filme parece que ele é inatingível por alguma razão, ele tem o corpo fechado. Tem no Explorer, parece que ele era uma relíquia da Grécia Antiga, que ele foi exposto àquela relíquia, e ele tem realmente o corpo fechado. Tem aquele filme sobre quadrinhos,
que é daquele indiano que fez o Sexto Sentido. E tem justamente no filme, Samuel Jackson fica intrigado com o personagem do Bruce Willis, que ele alega que o personagem do Bruce Willis teria o corpo fechado, que é baseado justamente num dos quadrinhos do Spirit, que nada, punhalada, tiros na direção dele, ele não acertava, ou quando acertava, nunca era fatal. Então foram se sucedendo histórias, quase sempre ele correndo risco, ele apanhava, tomava surra de taco de beisebol, sobrevivia, tomava tiro, sobrevivia, era atropelado, sobrevivia. Quer dizer, aí o autor teve que criar para ser que ele teria se exposto a uma relíquia do mundo antigo, que conferia mesmo uma coisa meio de Hércules a ele, e tem no filme, muito engraçado. De novo, Samuel Jackson é o vilão no filme do Spirit, né? E tem umas cenas que eles brigam, eles pegam a pia, assim, quebra na cabeça do Spirit a pia, pegam um poste, dá nele com o poste, não acontece nada. Então realmente no filme foi bem explorado isso aí, e com, assim, de maneira meio chanchada, né? meio até um humor, como que fala, abusivo, mas eu que curto a obra, que conheço, eu gostei porque fez uma homenagem coerente, porque tem esse lado nonsense mesmo da obra do Espírito. Outra coisa bacana é que ele sempre aparece de corpo inteiro, preto e branco, tal, e de vez em quando, só para romper essa coisa monocromática, o Will Eisner pintava a gravata dele de vermelho. Ele usava a gravata vermelha e sempre, às vezes meio solto. No caso do Spirit é o oposto. Eu falei que o Dick Tracy sempre essa preocupação de segurar a gravata como característica da personalidade, né? Ele reprimido, talvez reprimia algumas coisas. O Spirit é o oposto. A gravata dele era meio esvoaçante assim, e em cenas às vezes ele entra no elevador, assim, você vê vulto de várias pessoas em volta dele, e a gravata dele bem vermelha, assim, a única coisa colorida na cena inteira é a gravatinha dele, e às vezes ele corre, assim, você vê ele correndo no beco, a gravata dele também subindo, batendo no rosto dele e tal, e quem usa percebeu isso, esse recurso, né, e utilizou isso, foi no Sin City, esse cartunista, né, esse que faz graphic novels do Sin City, eu já vou lembrar o nome dele. Então ele no Sin City ele usa muito, às vezes aparece tudo preto e branco assim, e a unha da prostituta que está segurando a metralhadora, segurando uma espada bem colorida assim, e mais nada. É sempre uma coisa assim, a unha daquela moça naquele frame colorido. De repente tinha também assim, no 300, tem umas cenas também que tudo escuro assim, você vê de repente uma moeda de um suborno, assim, a moeda bem dourada assim, e colorida também para criar esse foco, né? Já que eu vou me dar o trabalho de colorir uma coisa na cena, eu vou escolher aquilo que na minha opinião deveria de qualquer modo ser colorido, né? Então, mas eu vou lembrar, nos créditos eu tenho 300 aí, né? Nos créditos do vídeo, eu vou colocar o nome do cara do Sin City. Puta, me fugiu. O cara é outro ícone, até fico aborrecido de não lembrar. Mas eu optei por usar óculos normal, sem ser espelhado e tal, para compor o personagem, né? Porque realmente o óculos escuro naquela época era só pra praia, né? Pra você vai fazer uma viagem de lazer, tá muito sol e tal, mas não se usava assim na vida social normal, era considerado meio um comportamento meio fora de tom, segundo eles, né? Mas aí já falei de conservadorismo, falei da gravatinha vermelha do Spirit, e eu só fico lembrando de Jack Snyder do Sucker Punch, mas não é ele, é o outro lá, é o desenhista mesmo. Então, por enquanto só isso, ó, tô cultivando um cavanhaque aqui. Até mais.